Evolução da arbitrabilidade objetiva no Brasil e no exterior, tendências e perspectivas. É o nosso, com muita honra, eu anuncio aqui, agradeço a presença de todos os diretores da Casa, dos consórcios, das autoridades, dos embargadores, enfim, de nossos amigos, porque é o nosso primeiro evento dessa administração. Nós ainda estamos no segundo mês, não completamos ainda 2 meses, estamos ainda um pouco que arrumando a casa, mas já com capacidade de, graças à nossa diretora da diretoria de conciliação, que é a doutora Ana Tereza Basílio, que conduz a essa importante comissão, que faz parte do projeto da nossa diretoria acadêmica, que o professor Pedro Marcos Barbosa, que é o diretor acadêmico, ajudou a montar e organizar. É o nosso primeiro evento e, com muita honra, eu dou por iniciados os trabalhos. Nós vamos ter a ministra Ellen Grace, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, hoje advogada, o mestre em contratação pública pela Universidade de Castilha de la Mancha, árbitro e advogado na Espanha, Dr. Juan Miguel Rojas Ascon. Como a casa tem 170 anos, né, nós temos aqui, tem que ter um objeto do nosso museu. Esse aqui é um tinteiro de prata pertencente ao conselheiro Machado Portela, de 1895, que a família ofereceu, então vai ornar o nosso Francisco, que conhece. Depois nós vamos ter também o doutor Roger Vidal Ramos, que é professor de Direito da Universidade César Vallejo e Autonomia do Peru, especialista em Direito pela PUC do Peru, e o nosso confrade André Vasconcelos Roque, mestre e doutorando em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e advogado militante no Rio de Janeiro, que são os oradores. Eu tenho a honra de convidar a ministra Ellen Grace para ocupar o seu lugar para a palestra que irá proferir daqui a instantes. Nós vamos dividir o seminário. A ministra Ellen vai falar, nós vamos dar um pequeno intervalo, e depois ouviremos os demais palestrantes desta tarde. Eu já, desde logo, justifico, hoje daqui a pouco, a posse do presidente do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro e os encargos da representação que o Instituto me incumbe. Eu vou ter que comparecer, então não vou, lamentavelmente, poder ficar todo o tempo, porque tem esse encargo de representação com uma instituição, com uma entidade que é parceira nossa, que é o Instituto dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria convidar também para fazer parte da mesa a desembargadora Maria Henriqueta, e para ficar conosco, o desembargador Marcos Faver, para ilustrar aqui a nossa mesa dos trabalhos, e o desembargador Ciro Darlan. Ciro. Assim são os nossos convidados. Dito isso, eu passo a palavra para a ministra Ellen Grace, pelo tempo que lhe for conveniente. Muito obrigada, presidente. Antes de tudo, quero saudar a todos, apresentar um abraço muito caloroso a todos os que se dispuseram nesse final de tarde vir até aqui o Instituto para ouvir falar um pouco a respeito de arbitragem e da situação da arbitragem atualmente no Brasil e fora do Brasil, graças à presença dos nossos convidados estrangeiros. Quero agradecer também a oportunidade que me foi dada
pela doutora Ana Basílio, nossa diretora. Isso é uma chance que eu prezo muito, de estar aqui, conviver com todos os colegas e, mais uma vez, pisar o solo sagrado dessa casa de tanta tradição jurídica. E dizer, presidente, que para mim é uma satisfação excessiva participar exatamente do primeiro evento da sua gestão, uma gestão que todos nós sabemos será extremamente bem sucedida, dada ao seu dinamismo, ao seu conhecimento na área do direito. E eu mesma posso dar um testemunho muito particular, já que tivemos a satisfação de atuar juntos no Conselho Nacional de Justiça, onde o nosso presidente, Décio Lins e Silva, desenvolveu um trabalho notável naquela primeira fase mais difícil de implantação. Então, com essas palavras, eu quero também esclarecer aos nossos ilustres convidados estrangeiros e a todos que não vou fazer uma grande conferência. Estejam tranquilos que a palestra vai ser rápida, vai ser, na medida do possível, objetiva. A minha intenção é trazer aos senhores e às senhoras alguma informação a respeito do estágio atual da evolução legislativa a respeito desse tema no Brasil. Esse tema que nos foi proposto pela doutora Ana Basílio, a arbitrabilidade objetiva, é alguma coisa que tem ocupado a preocupação da doutrina desde há muito tempo. A arbitrabilidade objetiva, ela veio pouco a pouco, com grande esforço de interpretação da jurisprudência, sendo ampliada. Inicialmente, destinada à arbitragem apenas a solucionar querelas que digam respeito a direitos disponíveis, ela foi sendo, pouco a pouco, coberta de minúcias e também sendo objeto de muita resistência, mesmo dentro dos tribunais. Como sabem, no ano passado, o Senado instalou uma comissão de juristas destinada a promover um estudo da atual lei de arbitragem, nossa lei de 96, e, na verdade, só entrou em plena atividade a partir de 2002, quando o Supremo Tribunal Federal, afinal, declarou a sua constitucionalidade. Então, é a partir daí que nós vemos a arbitragem, de fato, florescer no nosso país. Mas, como no Brasil sempre há uma tendência a mudar, e fazer uma nova lei pode parecer uma coisa interessante, propôs o Senado a criação dessa comissão. A comissão foi formada, era composta de 22 juristas, a maior parte deles renomados arbitralistas, todos com bastante experiência, entusiastas do tema, e presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ. A comissão desenvolveu seus trabalhos durante vários meses, fizemos várias reuniões, audiências públicas, em que as câmaras de arbitragem foram ouvidas, em que partes interessadas foram ouvidas, enfim, foi um trabalho bastante extenso, do qual resultou um anteprojeto de lei, que foi entregue ao presidente do Senado para encaminhamento. Mas, durante os trabalhos da comissão, presidente, como só ia acontecer nas boas comissões, é mais importante estabelecer-se qual vai ser realmente o foco principal dos esforços. E aqueles membros da comissão achamos, praticamente em consenso, que a lei atual de arbitragem ela é suficientemente boa. Ela resolve e ela atende às necessidades da nossa prática. E mais que isso, com 10 anos de efetiva exercício dentro desta nova regulamentação, o Superior Tribunal de Justiça construiu um corpo de jurisprudência tão harmônico, tão coerente e tão progressista que, de fato, nos pareceu uma imprudência alterarmos completamente, propormos uma alteração muito profunda ao sistema de arbitragem que hoje está posto. Partindo dessa primeira premissa,
e isso foi realmente uma coisa unânime na comissão, nós decidimos que também era importante aproveitarmos o momento político que nos era oferecido, ou seja, aquela chance de a comissão poder propor algo ao Congresso Nacional para ser encaminhado na via legislativa. E chegamos à conclusão de que o que faltava no Brasil, na realidade, não era tanto modificar a lei de arbitragem, mas que nós tivéssemos uma lei de mediação. A mediação não está ainda regulada no país, e isso faz com que o seu uso ainda não seja tão difundido, nem tão procurado quanto já é a arbitragem. De modo que nós aproveitamos uma oportunidade que nos era dada e redigimos também essa proposta para uma lei de mediação. Mas não podíamos deixar de cumprir a tarefa para a qual nós havíamos sido convocados. Portanto, revisamos a lei de arbitragem e mantivemos essa lei no seu lineamento principal, e as alterações, doutora Ana, foram exatamente alterações propostas na linha da ampliação da arbitrabilidade, na linha de espancar certas dúvidas que ainda subsistem quanto à possibilidade de se submeter à via arbitral determinados litígios e as resistências que nós encontramos em alguns setores. Eu menciono aqui de forma muito clara, especialmente o setor trabalhista, onde há uma resistência enorme de que se proceda à discussão das questões, das reclamações individuais pela via de arbitragem. Isso até é curioso, porque nós vemos até há uma previsão constitucional para que os dissídios coletivos eles são tratados obrigatoriamente pela via da arbitragem, enquanto que os dissídios individuais, por creio eu, um excesso já ultrapassado de tendência ultragarantista com relação aos trabalhadores, e normalmente se vê que essas grandes arbitragens trabalhistas elas não são procuradas pelo trabalhador braçal da porta da fábrica. Elas são grandes divergências entre executivos de alto nível e as companhias que os empregam por enfim, valores realmente substanciais, e podem perfeitamente, não se tem ali a figura do hipossuficiente, do trabalhador vulnerável que possa ser influenciado num sentido ou no outro. De modo que, feitas essas considerações todas, a comissão então trabalhou, e eu faço questão de relatar aos senhores. A comissão, antes mesmo de fazer as suas propostas, ela levou também em consideração que nós temos no Brasil hoje uma série de leis, mas um catálogo de leis que já enfrenta um dos problemas maiores de ampliação da arbitrabilidade que nós conhecíamos, que é a arbitrabilidade das questões de direito público, das questões que são levadas, seja pelos próprios órgãos públicos, pelas autarquias, empresas públicas e enfim, órgãos governamentais. A partir de 97, mais ou menos, nós tivemos uma revisão de legislação administrativa que cuidou de uma modernização dessa prática, dessa nossa prática administrativa, abrindo amplamente a possibilidade de utilização da arbitragem, seja para as questões de energia elétrica, seja para as questões de petróleo, seja para questões que digam respeito até mesmo a fornecimentos de serviços em geral, concessões, etc. As parcerias público-privadas são uma demonstração clara, a lei das parcerias público-privadas, de que é realmente fundamental que, se nós quisermos utilizar esses mecanismos modernos de administração, teremos que
usar também mecanismos modernos de solução de conflitos, e esses estão, dentre eles está a arbitragem e também a mediação. Então, quando a comissão verificou tudo isso, toda a legislação que já estava posta, ela decidiu-se por basicamente preservar os lineamentos anteriores e conservar, cristalizar, de certa forma consolidar os avanços que já haviam sido trazidos pela jurisprudência. Os contratos de adesão, por exemplo, que sempre tiveram uma dificuldade muito grande de poderem ser incluídos e admitidos à arbitragem, ainda, novamente, pela questão da vulnerabilidade de uma das partes. Optou a comissão por propor um texto em que a arbitragem é admitida aos contratos de adesão, desde que há condições, desde que esta cláusula compromissória ela seja destacada no texto do contrato, suficientemente destacada em negrito, não é mais aquela letrinha pequenininha do fim da página que a pessoa não sabe que assinou, pelo que se comprometeu, ou então um documento à parte específico para a solução de controvérsias. E ainda assim, é preciso que, no momento da instauração do procedimento arbitral, o consumidor, no caso, tratando-se de direito consumidor, seja ele quem tome a iniciativa de de optar pela arbitragem ou a aceite expressamente quando oferecida pelo fornecedor. Então, estas são salvaguardas que me parecem que foram necessárias colocar e me parecem suficientes para garantir o direito de todos perante uma parte economicamente mais forte. Outra modificação que foi muito importante nós trazermos no texto deste projeto de lei, que ora está em tramitação e que já recebeu parecer favorável, já passou pelo Senado e ora tramita na Câmara em regime bastante acelerado, de modo que é razoável nós acreditarmos que ele vá ser aprovado assim como foi proposto. Houve uma série de proposições de emendas, mas todas elas foram rejeitadas pelo próprio relator, de modo que a tramitação está sendo bastante acelerada e o documento não perde aquela sua unicidade, aquela sua coerência interna que muitas vezes ocorre com a inclusão de inúmeras emendas. Então, uma das providências que me parece foi bastante importante introduzir diz respeito à utilização da arbitragem nas sociedades por ações. Havia até bem pouco tempo essa dificuldade, essa dúvida em sabermos se introduzido uma cláusula arbitral, estariam todos os acionistas a ela obrigados, mesmo aqueles que tivessem divergido em Assembleia Geral com relação à sua adoção. Pelo projeto, sim, a cláusula compromissória se torna obrigatória a todos, garantido necessariamente o direito de retirada daqueles que não quiserem a ela se submeter. Mas isso foi importante nós estabelecermos de vez, porque embora a jurisprudência viesse se orientando nesse sentido, havia ainda alguns pontos de resistência, algumas dificuldades com relação a isso. Agora, especialmente na área do direito do trabalho, que eu entendo que é mais oportuno o trabalho da comissão e a proposta que ela encaminhou. A magistratura do trabalho tende a considerar absolutamente indisponíveis todos os direitos trabalhistas. E, na verdade, sabemos que não é bem assim. Há direitos trabalhistas que sim são indisponíveis, mas não são indisponíveis por serem trabalhistas, são indisponíveis por decorrerem de norma de ordem pública.
É evidente que o trabalhador não pode abrir mão do seu direito a um ambiente de trabalho salubre. Ele não pode fazer isso. Esse não é um direito disponível. No entanto, a conversão a conversão em pecúnia das indenizações, isso sim é um direito patrimonial perfeitamente disponível. Então, há que distinguir entre as duas categorias. Também aqui a comissão optou pelo caminho mais seguro, pelo caminho de permitir que sim, seja realizada a arbitragem, desde que a iniciativa parta do trabalhador, ou desde que, sendo oferecida pela empresa, ele concorde expressamente com a adoção desta forma de solução de conflitos, para que não haja uma subtração da jurisdição trabalhista, que foi criada exatamente para atender ao setor mais fragilizado, mas, por outro lado, não impeça também uma solução mais rápida quando o trabalhador optar por essa forma de solução de conflitos. Eu tinha anotado aqui nas minhas ponderações uma curiosidade que parece que justamente o ponto de maior resistência ao uso da arbitragem vem da Justiça do Trabalho e das fórmulas alternativas de solução de conflito. Mas, no entanto, eu ainda me lembro, e creio que aqui nessa sala alguns ainda se lembrem também, originalmente as varas do trabalho eram chamadas juntas de conciliação e julgamento. Antes do julgamento, propunha-se obrigatoriamente a conciliação. Ou seja, a Justiça do Trabalho é o tipo é o ramo do judiciário que mais cedo se acordou para essa possibilidade de solução amigável, de solução conciliatória, rápida, expedita das demandas. E, com o passar do tempo, ela foi se tornando refratária, de certa forma, a um ponto em que, por exemplo, nós fazemos pelo Conselho Nacional de Justiça aquela Semana Nacional da Conciliação, todos os anos, com a adesão do judiciário de norte a sul do país, e a Justiça do Trabalho tem se retirado. Justamente a Justiça do Trabalho, que era uma justiça de conciliação e julgamento, se tem retirado. Alguma coisa se perdeu, algum ruído de comunicação deve ter havido ao longo dos anos, mas é desejável, sim, que todos nós, tanto no Poder Judiciário, quanto na advocacia, quanto no público em geral, possamos evoluir para um sistema que seja menos litigioso, que seja um sistema mais adulto de resolução de conflitos, que é esse o conflito mediado perante um árbitro, ou um mediador, ou um conciliador, e que a sociedade, com isso, venha a se tornar mais pacífica. A pacificação da sociedade também passa por esta capacidade que nós devemos adquirir de resolver os nossos problemas sem a necessidade de imposição de uma sentença estatal. A jurisdição sempre terá o seu papel, sempre será indispensável, mas ela deve ser reservada, exatamente porque muito nobre, ela deve ser reservada para os casos em que as partes, elas mesmas, não possam tomar a rédea dos seus problemas e efetivamente buscarem em uma tentativa muito positiva de aproximação, resolver uma querela que eventualmente tenha surgido nas suas relações. A comissão optou por não avançar em algumas matérias. Por exemplo, em falências e recuperação judicial, a nossa jurisprudência já é suficientemente firme e até é muito moderna em relação à jurisprudência que se produz em outros países, para admitir a possibilidade, sim, de instauração ou continuidade de processos pela via arbitral, ainda que exista uma situação de falência ou recuperação judicial. Talvez nós pudéssemos ter incluído no nosso projeto, mas optamos por não fazer.
Também não avançamos, e aí por uma motivação, digamos, mais política do que de qualquer outra ordem, não avançamos no campo que é também importante a gente cobrir, que é da conciliação no direito tributário. E não avançamos, presidente, porque se nós fôssemos fazer isso, o projeto inteiro caía. Então, vamos passo a passo, tentamos adiantar alguns aspectos, porque haveria certamente uma resistência muito grande da Fazenda Pública, para que tem interesse em sempre, enfim, delongar os seus prazos de pagamento e arrecadar cada vez mais, para que um tipo de solução assim mais expedita fosse adotado. Mas é alguma coisa em que se deve pensar também para o futuro. A comissão optou por essa solução prudente, e não incluímos nenhum dispositivo nesse sentido. Eu espero, presidente, que com esse trabalho que nós oferecemos ao Senado e que tem obtido uma receptividade até agora muito boa, nós possamos contar já até o final deste ano com essas alterações, que são alterações à lei de arbitragem e a outras leis também. A própria lei da sociedade por ações tem artigos alterados na forma do projeto de lei. E que possamos seguir desenvolvendo a arbitragem no nosso país, no ritmo em que ela vem sendo desenvolvida, e mais do que isso, em transformarmos o nosso país, em transformarmos determinadas capitais do nosso país, como Rio de Janeiro e São Paulo, em verdadeiros centros de arbitragem para a América Latina, e, quem sabe, também atrair os países da África, pelo menos os países de África portuguesa, que têm tantas similitudes conosco e tanta proximidade. De modo que eu acredito que, segundo a minha avaliação, a arbitragem no Brasil tem tudo para progredir muitíssimo, e para progredir, o que é muito importante, sempre contando com o apoio e a adesão e o suporte indispensável do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem, desde o Superior de Justiça, que tem elaborado essa sua jurisprudência muito coesa em torno do tema, até os juízes de primeira instância, que volta e meia precisam ser mobilizados para efeito de medidas cautelares ou para garantir a presença de uma testemunha, seja para o que for, houve uma capilarização desse entendimento liberal do Superior Tribunal de Justiça, e hoje nós vemos toda a magistratura imbuída de uma consciência de que a arbitragem não é algo que se opõe, que se contrapõe à jurisdição. Ao contrário, é apenas mais uma forma de fazer justiça. Então, com menores gastos para o Estado, especialmente, porque a justiça pública é toda paga pelos contribuintes, enquanto que a justiça privada é algo entre as, geralmente, grandes empresas que pagam os árbitros e que enfim, arcam com todas as custas do processo. E, especialmente, muito mais rápida, muito mais célere, como é absolutamente necessário para o mundo dos negócios. Então, presidente, em desataviadas palavras, eram essas as informações que eu queria trazer aos colegas a respeito do nosso trabalho e das nossas perspectivas para a arbitragem na área legislativa. Eu agradeço muitíssimo a intervenção brilhante da ministra Helen Grace. Eu recebi um torpedo aqui no telefone. Você não apresentou a ministra Helen Grace? Meu Deus, eu iria injuriá-la se eu pudesse dizer quem é Helen Grace. Helen Grace, que não há quem nesse país que não conheça, no país e no mundo. É um personagem do judiciário brasileiro, presidiu a Suprema Corte com essa elegância, com esse savoir-faire. Eu até conto um dia, fomos colegas, eu fui... Mudamos os papéis, porque ela foi minha presidente, agora eu sou presidente dela aqui. Minha honra. E logo no começo, não, permita-me, presidente, querida amiga, havia uma sessão tensa, CNJ, segunda composição ainda, o CNJ ainda calor. Se organizando,
e claro, tinha afastamento de juiz, era uma sessão muito tensa. E aí o advogado disse, eu peço sessão secreta. Aí a ministra, com essa elegância, essa fleuma, disse, mas por que sessão secreta? Eu consulto o relator, que era o corregedor. Mas, olha, eu não tenho nada a esconder, o que eu vou dizer aqui, a imprensa já publicou, eu vou fazer um relatório muito discreto, eu não vou revelar nenhum dado que possa constranger o seu cliente, podemos fazer a sessão pública, imprensa, televisão, um batalhão de repórter. Aí a ministra, bom, eu consulto de novo o advogado, o senhor insisto, eu tenho revelações a fazer que não podem ser feitas de público. Bom, nesse caso, aí a ministra, não, então, sessão secreta e tal, sai todo mundo. E o advogado vai para a tribuna, faz lá a sua defesa e não diz nada de novo. Aí quando reabre, volta todo mundo, a ministra diz assim, que pena, doutor, o senhor fez uma defesa tão genial, tão magnífica, não disse nada que nós não soubéssemos, nada de novo, não revelou nenhum fato, e frustrou o país de conhecer os seus argumentos. Então, enfim, tinha sentido dizer, ministra, é isso, é o currículo da ministra Helen Grace, seria uma injúria a essa figura formidável do judiciário brasileiro. Eu, como disse, tenho que cumprir a obrigação de representação na posse dos sindicatos advogados do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos dar um pequeno intervalo para que refaça a mesa com os outros palestrantes. Quero mais uma vez agradecer a presença dos diretores da casa, os nossos companheiros da diretoria que estão aqui, e vou ter a honra de passar às mãos da ministra, advogada Helen Grace, o certificado da sua participação, com muita honra, que aqui para... Olha Obrigada. Então está suspensa por 5 minutos. Convidar aqueles que já estavam compondo a mesa que retornem, será uma honra para a mesa que continuem aqui sentados conosco. Gostaria também de convidar à mesa o nosso querido e ilustre vice-presidente do IAB, Dr. Durval Viana, nosso presidente aqui no evento em exercício. Também gostaria de convidar à mesa o eminente desembargador Fábio Dutra, que nos honra com a sua presença para participar desse evento, e ainda a doutora Ana Maria de Mate, que está representando o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Marfan. Desembargador, é uma honra. Bem, o nosso presidente em exercício, eu também, antes de chamar os demais palestrantes, gostaria de anunciar a todos que nós recebemos aqui mensagens da presidente do TJ do Rio de Janeiro, a desembargadora Leila Mariano, parabenizando o IAB e o nosso presidente pela realização desse evento. Recebemos também uma comunicação de parabéns enviado pelo eminente presidente da OAB do Rio de Janeiro, Dr. Felipe Santa Cruz, lamentando a sua ausência. Recebemos também um telegrama do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, lamentando imensamente compromissos previamente agendados, e por essa razão Sua Excelência não pôde comparecer ao evento. O ex-presidente da Ordem, Dr. Vadida Muiz, através de mensagem enviada pelo professor Francisco Ramalho, também nos saudou pela realização do evento, e a todos os integrantes da mesa, parabenizando a todos pela iniciativa. E, por fim, recebemos também uma parabenização da Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Rio de Janeiro, elogiando o nosso presidente e o Instituto por essa
iniciativa. Senhores, nós vamos agora então para a segunda parte da palestra. Nós temos 3 exposições, 2 internacionais. Então, eu gostaria de chamar à mesa nossos palestrantes, Roger Vidal Ramos e João Miguel Rojas Ascon. Muito obrigada. Nós estamos, então, aqui no IAB, ao lado da cadeira do Imperador Pedro II, aqui que sempre foi o Centro de Estudos Jurídicos, o centro de atuação jurídica do país, o primeiro instituto do país a tratar dos temas jurídicos. E vamos, dando continuidade a essa tradição centenária dessa casa, passar a palavra para o Dr. Roger Vidal Ramos, que é professor de Direito da Universidade César Vallejo e Autonomia do Peru, especialista em Direito pela PUC do Peru, árbitro e sócio de Vidal Malendres Polimo, para fazer uma exposição. O Dr. Roger nos honra imensamente por sua presença. Ele veio do exterior e certamente nos fará uma exposição muito interessante sobre a arbitragem no seu país e internacional. Pode. Buenas noches, señores doctores, señoras doctoras. En primer término, agradecemos esta invitación para poder participar en este seminario. Vamos a procurar hablar el español más despacio para que se pueda comprender. En los últimos 20 años, el Perú, nuestro país, ha tenido un régimen económico nuevo, el cual ha permitido que las inversiones en sectores como el turismo, la minería, hidrocarburos, tengan la necesidad de que existan nuevos mecanismos de solución de conflictos. Ante esto es que nace el arbitraje. En el Perú se tiene el primer precedente en una ley de arbitraje del año 1996 y recientemente en el año 2008 se tiene la nueva ley vigente que se encuentra en concordancia con el modelo uncentral. Como en diversos sistemas jurídicos en nuestro país, el arbitraje representa por excelencia la autonomía privada. Las partes en forma libre, espontánea, mediante una cláusula o convenio arbitral, pactan que en cualquier controversia que surge del contrato se puedan someter a este arbitraje. Es muy importante expresar que la ley arbitral peruana es una ley sencilla que tiene casi 140 artículos, donde predomina la simplicidad, hace que las partes puedan diseñar los plazos, los términos, para que este procedimiento arbitral pueda ser rápido y pueda dar solución a las controversias. Sucede pues que, como les comentaba, una fecha muy importante en el Perú viene a ser el año 1993, donde se modifica la Constitución y ya en nuestra Constitución se incorpora la jurisdicción arbitral. Y aquí un tema muy importante, conversamos con algunos colegas de Brasil que uno de los problemas era que no se tenía en la Constitución la jurisdicción arbitral, cosa contrario en el Perú. En el Perú sí existe, se permite la legislación estatal, judicial, ordinaria y la legislación arbitral. Este tema es muy importante debido a que, como ya se tiene una jurisdicción arbitral protegida por la Constitución, se va a diseñar un marco jurídico que tiene por finalidad proteger al arbitraje. Es así que la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional peruano, protege siempre el arbitraje. Se emitieron diversos fallos donde se aplica el principio competence and competence, donde el tribunal o los árbitros son los competentes para dirimir
muchos temas. Y es así que en nuestro país se tiene bastante claro que el arbitraje tiene una autonomía. El arbitraje en nuestro país lo vamos a tener en dos formas o dos estilos. El arbitraje comercial, que es el más conocido, que está aplicado por las empresas, y tenemos el arbitraje administrativo o estatal. Este tema lo voy a comentar en forma breve debido a que el doctor Miguel Rojas, quien trabaja en la entidad estatal arbitral, lo va a explicar con mayores luces. El arbitraje comercial, como en diversas legislaciones, van a ser del convenio, la cláusula arbitral, y vamos a tener dos tipos de arbitraje. El institucional, donde las partes previamente deciden que una cámara arbitral, la Cámara de Comercio de un estado, las universidades en el Perú tienen centros de arbitraje. Es un tema muy importante debido a que estas universidades forman centros de conciliación y arbitraje, y las partes pueden poner en su cláusula que el centro de arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú será el centro de arbitraje pertinente para que puedan tramitar este arbitraje. Es así que tenemos centros de arbitraje de las cámaras de comercio, universidades, y están participando los colegios de ingenieros. Este tema es muy importante debido a que la práctica arbitral en los últimos 20 años, con el nuevo régimen económico del Perú, donde se está dando muchas facilidades a las inversiones, la protección de los contratos, está incrementando la carga arbitral. Y un tema muy importante, lo comentaba la magistrada, la ex magistrada de la Corte Suprema. En el Perú hemos comprendido que el arbitraje coadyuva a descargar la inmensa carga judicial. Muchos de los procesos que el Estado, los gobiernos regionales, provinciales, discutían temas como contratos de obra por puentes, hospitales, colegios, ya no se discuten en el Poder Judicial. Se opta por un arbitraje administrativo, donde los tiempos son más cortos, se da las facilidades que las partes puedan designar a sus árbitros. Y un tema muy importante que se está tomando mucha conciencia en el Perú es el nombramiento del árbitro. Consideramos que el arbitraje va a tener fortaleza en la elección de un árbitro. Si elegimos un árbitro idóneo, correcto y que conozca del tema, podemos tener plena confianza que estamos frente a un proceso arbitral correcto e idóneo. Como les comentaba, en nuestro país hoy en día se tiene diversos centros de arbitraje, los árbitros son nombrados por las partes y se tienen diversas nóminas de árbitros, donde el requisito importante es ser abogado y tener cursos de especialización en arbitraje. El Estado peruano tiene un centro de arbitraje. El Ministerio de Justicia tiene el denominado arbitraje popular, que tiene por finalidad ser un arbitraje a precios muy baratos o muy cómodos, debido a que una de las críticas al arbitraje es que es caro, es muy costoso, ¿no? Las partes, al designar sus árbitros, tienen que pagar los honorarios arbitrales, y esto va a encarecer, o como abogado de parte sería muy complicado decirle a un cliente que tienes que pagar por una justicia privada, y que los honorarios de los árbitros van en torno a la materia controvertida. Es un mensaje muy difícil de explicar. Entonces, ¿qué sucede en nuestro país? El Ministerio de Justicia tiene el arbitraje popular, que a costos menores hacen que se puedan dar solución a controversias como pago de deudas, desalojos, contratos. El tema es que hay un límite de $30,000 para que yo pueda ir a este arbitraje. En buena cuenta, esto está permitiendo que esta justicia privada pueda ingresar a sectores sociales donde pueden contar con esta nueva justicia. Considero que es un aporte muy interesante. Particularmente yo soy árbitro en el Ministerio de Justicia, y procesos de desalojo que duraban 7, 8 años se están laudando en 5 a 7 meses. Si se imagina la cantidad de tiempo y la descarga que le damos a un juez
que me parece que es en todos los países, no cuenta con personal calificado, pocos recursos, una carga procesal muy excesiva. Pero dejando de lado a esta justicia ordinaria, es que se está acudiendo sobre todo para procesos de desalojo al arbitraje popular. Y en realidad en nuestro país en los últimos años se ha incrementado la carga. Es así que en todas las regiones del Perú se tienen centros de arbitraje. Y el tema más importante viene a ser que dentro del arbitraje se están disgregando por diferentes materias. Tenemos arbitraje de consumo. Escuchaba que se comentaba sobre los contratos de adhesión. En el Perú ya el contrato de seguro, los contratos bancarios consideran una cláusula arbitral para que puedan acudir a un árbitro único, a un tribunal y solucionar esta controversia. Se tiene el arbitraje en otras materias, el arbitraje testamentario. La ley de arbitraje peruana permite que el testador dentro del testamento pueda considerar una cláusula donde en el futuro los beneficiarios de la herencia puedan permitir esta discusión, sea interpretación del testamento, división y partición vía arbitraje. Otra incorporación viene a ser el arbitraje societario. La Ley General de Sociedades del Perú permite que se incorpore una cláusula estatuto que conforma una sociedad anónima cerrada o una empresa, y es así que los socios, cualquier tipo de discusión que surja sobre utilidades, las acciones, otras decisiones, puedan ser discutidas en arbitraje. El tema más importante, sin dudas, viene a ser el arbitraje estatal, ¿no? Sucede pues que nuestro país, con el boom de la minería, se incrementó la presencia de muchas empresas extranjeras, las cuales no confían en nuestro poder judicial por problemas de capacidad jurídica, por problemas logísticos. Se perdió la confianza en la justicia ordinaria. Es así que se crea el primer ente, el Consejo Superior de las Contrataciones Estatales, que se modificó y hoy en día tiene el nombre de Organismo Supervisor de las Contrataciones Estatales. Este ente del Estado tiene una función fundamental: protege, tutela el gasto estatal. Es así que los contratos de obra más importantes del Perú, en Lima tenemos 2 metros, el primer metro que se efectuó una concesión hace poco más de 5 años, y el segundo metro que lo ganó una empresa brasilera, Odebrecht, que tiene una cláusula arbitral. Entonces, el Perú, los mayores contratos de obra tienen una cláusula arbitral. ¿Y por qué? Debido a que hemos avanzado, a nuestro modesto entender, nuestro país depende mucho de las inversiones. El 90% de los ingresos se debe a la minería, inversiones extranjeras, y tratamos de dar seguridad jurídica con un arbitraje estatal, donde si bien el Estado pues no se va a entrometer sobre la decisión del laudo de los temas del fondo, pero sin embargo tiene normas que permiten que este arbitraje tenga reglas preestablecidas y se forma un arbitraje mixto, porque la primera idea fundamental es que es privado, pero sin embargo el Estado supervisa nombramiento de los árbitros, o en muchas ocasiones se preocupa, ¿no?, de dar una vigilancia a los centros de arbitraje. Es así que hoy en día en el Perú todo el gasto público ya no se discute en el Poder Judicial. Las obras más importantes, gastos públicos, se van a discutir en la vía arbitral. Para nosotros eso es un avance en el Perú. En los años 80 estábamos en una economía cerrada, no se permitían las inversiones. Hoy en día hay muchas inversiones y es en base al arbitraje que el país está creciendo. Otro tema fundamental viene a ser el árbitro, ¿no? En todo sistema arbitral hay 2 temas fundamentales que van a ser la base, la fuente del arbitraje: el árbitro y el convenio o la cláusula arbitral. ¿Y por qué el árbitro? Porque muchas veces se podría cometer un error de nombrar a un amigo, a un abogado, y lo que uno busca en el árbitro no es
que el árbitro haga del abogado dentro del proceso, sino que este árbitro sea considerado por sus características profesionales e intelectuales. En el Perú se tiene que hacer una declaración previa para ver si hay ciertas incompatibilidades y se permite lo que se llama la recusación. Si las partes detectan que el árbitro nombrado ha tenido relación profesional o de repente ha participado en otros procesos arbitrales, cabe la posibilidad de que éste pueda ser recusado y por lo tanto pueda ser apartado del tribunal. Es un tema fundamental. El árbitro tiene que tener cualidades jurídicas, intelectuales, intachables para que sea parte del tribunal. Y otro tema fundamental viene a ser la cláusula o el convenio arbitral. En nuestro país, con la ley del 2008, al convenio se le está dando matices nuevos. Tanto así que se permite la interpretación de la aceptación al arbitraje con ciertos medios informáticos. Si de pronto manda un correo electrónico y por correo las partes están aceptando someter una controversia a un arbitraje, se tiene por entendido que se está dentro de un proceso arbitral. Lo mismo sucede cuando una de las partes que no tiene un convenio arbitral pero contesta la demanda, está convalidando que automáticamente se estaría conformando el proceso arbitral. Es muy interesante cómo las inversiones del Perú, la solución de controversias y el nuevo cambio de la justicia en todos los países, en el Perú se critica mucho al Poder Judicial. Excesiva carga procesal, falta de preparación de magistrados, personal jurisdiccional, y que los procesos son muy largos. Es así que el arbitraje en nuestro país, sobre todo en contrataciones públicas, está siendo un tema magnífico y muy importante que permite tres elementos. El primero de ellos, seguridad jurídica. Hace que sigan llegando las inversiones. Segundo, está creando una nueva justicia, porque no tenemos el arbitraje comercial, el estatal, el de consumo, el societario. Estamos dando más herramientas jurídicas a la sociedad, al Estado, a las empresas, para que puedan optar por una nueva justicia y no acudir a la justicia tradicional. Y un tema muy importante, el arbitraje ambiental, que es un tema bastante discutido debido a que las personas que son contaminadas no podrían estar firmando este convenio por tratarse de derechos fundamentales como la vida, la salud. Pero sin embargo, la Ley General del Ambiente en el Perú considera la posibilidad de someter a arbitraje ciertos temas, como podría ser multas surgidas entre una empresa y con una entidad estatal, temas de indemnización, lo cual hasta la fecha no tiene mayor trabajo, si bien lo tenemos en la ley, pero no se está implementando esta materia. Y para poder ya culminar, simplemente voy a resaltar la admiración que hay en el Perú por el Brasil. Es un país hermano, lo consideramos mucho. Somos testigos que hay muchas inversiones en el Brasil, ¿no? Y consideramos que es muy importante que el gasto público sea bien manejado. Nuestro país en los últimos 10 o 15 años está con un crecimiento de 5, 6, 7% anual. Pero sin embargo, hay gobiernos regionales, locales que hacen mal uso de todo este dinero. Y el arbitraje hoy en día está dando solución a estos temas. Muchas gracias. Obrigado. Professor Roger Vidal Ramos, gostaria de parabenizá-lo pela brilhante palestra, interessantíssima, com a exposição de como funciona a arbitragem
no seu país, interessantíssimo, estágio avançado. Nós estávamos conversando aqui, eu e o nosso presidente na mesa, que realmente é impressionante como a arbitragem já está avançada no seu país. Práticas como a arbitragem em disputas hereditárias, que nós aqui no Brasil não temos a cultura de fazer. Em outros aspectos, os institutos muito semelhantes à arbitragem têm essa beleza de, na verdade, ser internacional mesmo, porque os institutos e as regras que norteiam os princípios básicos são os mesmos, e é mais uma forma de unir os nossos povos, e também consideramos irmãos, todos nós aqui de vocês, e mais irmãos ainda na arbitragem agora, porque vamos poder ter uma jurisdição conjunta através de processos arbitrais. Muito boa a sua palestra, realmente excelente, parabéns. Agora eu gostaria de chamar para fazer a sua exposição o Dr. João Miguel Rojas Ascom, que é mestre em contratação pública pela Universidade de Castilla-La Mancha, árbitro e advogado na Espanha, que muito nos honrou com sua presença também aqui nesse evento. Buenas noches. Primero, agradecido con la invitación por el Instituto de Abogados de Río de Janeiro. Voy a tratar, igual que el doctor Vidal, de ser bastante explícito y hablar despacio para que puedan entender mi conversación, mi charla, ¿no? He preparado unos PPTs, unos PowerPoint, que van a permitir explicar mejor la situación actual del arbitraje en el Perú. Dos ideas principales, dos cosas puntuales. En el Perú es pro arbitraje. Y dos, en el Perú los contratos públicos, los contratos estatales son obligatorios es obligatorio que las controversias se resuelvan mediante arbitraje. En los contratos públicos o los contratos de ejecución de gasto público en el Perú no existe la posibilidad que las controversias que se hayan suscitado, que hayan acontecido, se vayan al Poder Judicial. Eso en el Perú no existe. Entonces, el primer punto es el arbitraje administrativo. En el Perú se utiliza mucho el arbitraje administrativo. ¿Y qué es el arbitraje administrativo? No es más que el arbitraje en el que participa, gracias. Es el arbitraje donde participa una entidad del Estado, ya sea el gobierno central, ya sea los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Todo gasto público, como ya señalé, que implique la ejecución de alguna obra, la compra de algún bien o la adquisición de algún servicio, necesariamente pasa por el arbitraje. En el Perú está prohibido ir al Poder Judicial para solucionar las controversias. ¿Esto por qué? Básicamente por un tema de especialidad y por un tema de tiempo. El arbitraje es mucho más dinámico, ya lo sabemos, y al mismo tiempo los árbitros tienen mayor especialidad al momento de solucionar las controversias. La diferencia, al menos en Perú, entre el arbitraje privado y el arbitraje en compras públicas o arbitraje público, básicamente son las siguientes. Primero, en el arbitraje privado o arbitraje comercial es un mecanismo de solución de controversias voluntario, pues las partes deciden someter su controversia a la decisión de un árbitro. En cambio, el arbitraje en compras públicas es obligatorio. Existe una ley de compras públicas en Perú que obliga a las entidades estatales a ir al arbitraje, a recurrir al arbitraje. Dos, en el arbitraje privado, el dinero, los fondos
que solventan y que se discuten en el arbitraje son privados. En cambio, en el arbitraje en compras públicas, el dinero que se discute es de todos los peruanos, es un dinero de fondos públicos proveniente usualmente de los tributos. La tercera diferencia radica o se sustenta en el interés discutido. En el arbitraje privado, obviamente, existe un interés particular. En el arbitraje público, el interés es público. ¿Por qué? Porque se tiene en discusión la construcción de carreteras, de puentes, hospitales, colegios, universidades. En esa medida es un interés que afecta a todos en la colectividad. En el arbitraje privado es confidencial. La ley señala expresamente la confidencialidad del arbitraje. En el arbitraje administrativo no existe confidencialidad, existe la transparencia, la publicidad del arbitraje. Los laudos se publican en una web de un órgano estatal para que todos puedan ver y tener acceso a los laudos o las sentencias arbitrales. Son normas, regulan las normas de derecho privado y tenemos normas de derecho público en el arbitraje público. En el arbitraje privado no existe la especialización. Existe incluso el arbitraje de conciencia. En el arbitraje público, en el arbitraje administrativo, es necesaria la especialización de los árbitros. Se requieren árbitros que conozcan de contratos públicos y además de derecho administrativo. Finalmente, el arbitraje público siempre es un arbitraje de derecho, siempre. El arbitraje privado puede ser un arbitraje de conciencia o un arbitraje de derecho. ¿Cuál es el marco normativo? ¿Cuáles son las leyes que regulan el arbitraje en el Perú? A diferencia de Brasil, la Constitución peruana señala o prescribe expresamente en su texto constitucional que el arbitraje es jurisdicción de igual modo que la judicial y la militar. En otras palabras, la Constitución peruana reconoce tres tipos de jurisdicción: la judicial, otorgada a los jueces, la arbitral y la militar. Es por ello que en el Perú no se requiere o no fue necesario que pase un control de constitucionalidad de la ley de arbitraje. En el Perú es perfectamente posible. Después de ello tenemos las normas de contratación pública, que obligan, como ya señalé, al Estado peruano a recurrir en arbitraje. Está prohibida la solución de controversias en sede judicial. No se puede hacer. En el año 2011 fueron 41.262 proveedores que le vendieron al Estado peruano por un monto de 88.740 nuevos soles, que a cambio de reales podría ser 80.000 millones de reales aproximadamente en contratos o ventas al Estado peruano. El Estado peruano es mucho más pequeño que el Estado brasileño. Solo tenemos 2.874 entidades estatales. Todas estas entidades, en caso hayan tenido una controversia o algún problema, necesariamente han ido al arbitraje. El arbitraje en el Perú es constante, es permanente. Básicamente, como ya les señalé, aparte del reconocimiento constitucional del arbitraje en el Perú, adicionalmente existe la obligación legal de ir al arbitraje. En el Perú se dice que el arbitraje administrativo es inevitable. Inevitable porque no puedes eludir, no puedes, valga la redundancia, evitar el cumplimiento de la ley.
en esa medida no puedes ir al Poder Judicial. Los jueces no pueden ver temas de solución de controversias en entidades públicas. Adicionalmente, la ley señala un texto interesante y es el siguiente: los jueces, los magistrados, no pueden revisar los contratos o las controversias en contratos públicos bajo sanción de responsabilidad. Si un juez se atreve a revisar una controversia derivada de un contrato público, puede ser objeto de sanciones civiles, penales e incluso administrativas. Hay una protección bastante radical respecto del arbitraje. El arbitraje en el Perú en contratos públicos es del año 1998. Antes del año 1998 se recurría al Poder Judicial. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué se decidió legislativamente modificar y recurrir al arbitraje? Básicamente por la rapidez en la solución de controversias. Un arbitraje en el Perú, independientemente del monto controvertido, demora aproximadamente entre 6 a 7 meses. Un proceso judicial de montos elevados, de montos millonarios como son estos, no bajan de los 4, 5, 6, incluso 8 años. Es por eso que se decidió recurrir al arbitraje. En el Perú, los contratos públicos tienen 3 etapas. La primera etapa del contrato público en el Perú son los actos preparatorios. Solamente le compete a la entidad esta etapa. La segunda etapa es la selección del proveedor. El Estado a quién le va a comprar. Esta selección, este procedimiento administrativo de selección del vendedor o del proveedor, sí está sujeto al recurso de apelación en sede judicial, por ejemplo. En otras palabras, el arbitraje en el Perú solo opera desde la firma del contrato, desde la suscripción del contrato, hasta el término de su ejecución. Solamente desde la suscripción del contrato hasta su ejecución. Los procedimientos anteriores sí son pasibles, sí son susceptibles de ser dilucidadas las controversias en sede judicial. Ahí está: actos preparatorios, procesos de selección y ejecución contractual. Solo en la etapa de ejecución contractual procede el arbitraje. En las etapas anteriores, 1 y 2, no procede el arbitraje. Este es un cuadro que permite verificar el estado de los procesos arbitrales en el año 2011. Como pueden advertir, el 80% de procesos arbitrales son ad hoc, donde prima la voluntad de las partes. El 13% son institucionales y el 6% se guían por un arbitraje institucional, pero sujeto a reglas de un organismo supervisor que controla la contratación pública. Esto es un cuadro que permite advertir cuál es el gasto de Lima solamente respecto a las demás regiones. Y podemos advertir que Lima gasta casi el 50% del gasto público. En Perú todavía existe mucho centralismo. En el año 2012, el monto controvertido es un monto similar, ¿no? 34.000 millones de nuevos soles. Del mismo modo, de los 17 millones que son dilucidados en Lima, Perú, 10 millones
obedecen a Lima Metropolitana y específicamente referidos a procesos arbitrales ad hoc. Los demás, el resto corresponde a las otras regiones. ¿Quién demanda? ¿Quién es? El Estado o los contratistas recurren a arbitraje. La experiencia en Perú nos dice que siempre son los privados, los particulares, los que piden el arbitraje. El Estado no suele ir a arbitraje. Aquí tenemos, por ejemplo, en el 12, el 84% de los arbitrajes fueron iniciados por los privados. Los privados. Y en el año 2013 el monto es similar. Y acá hay algo importante que mencionar, y es que del 100% del monto controvertido en arbitraje, el Estado pierde el 50% y gana el 50%. Es decir, el Estado no gana siempre. El Estado pierde la mitad de los procesos sometidos a controversia. Esto es en base a unos estudios efectuados por un organismo supervisor. Bueno, eso es todo, no quiero cansarlos. Muchas gracias. Dr. Juan Miguel, parabéns pela sua brilhante exposição, interessantíssima, com informações importantíssimas e curiosas, como aquela que foi dada de que a maioria dos processos arbitrais no Peru são arbitragens ad hoc. No Brasil há uma tendência inversa de institucionalização da arbitragem, mas é muito interessante saber esses detalhes. Muito boa a sua palestra, muito elucidativa. E agora eu vou convidar para nos fazer a exposição André Vasconcelos Roque, que é doutorando e mestre em Direito Processual pela UERJ e sócio do escritório de advocacia Gustavo Tepedino Advogados, que encerrará aqui com a sua exposição o nosso ciclo de palestras de hoje. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade de participar aqui dessa, diria, troca de ideias e troca de experiências sobre a arbitragem, sobre o desenvolvimento e o estado em que se encontra a arbitragem no Brasil e no exterior. É um prazer ainda maior ter a oportunidade de poder falar sobre isso na minha cidade de origem, no Rio de Janeiro, onde eu vejo aqui tantos rostos conhecidos, e eu diria até que, guardadas as devidas proporções, me sinto quase como um jogador da seleção brasileira jogando em casa. Muito bem. Passando ao mérito da questão, a exposição, o que me chama a atenção, eu acho que chamou a atenção de todos aqui, é o quão desenvolvida está a arbitragem no Peru. Na verdade, isso nos chama a atenção para um ponto importante, que é o fato da importância de se abrir os olhos para a experiência dos nossos vizinhos. Muitas vezes a gente observa como estão os institutos jurídicos na Europa, na Itália, Alemanha, ou então vamos tirar as experiências lá da Common Law, dos Estados Unidos, Inglaterra, e esquecemos de olhar na casa do vizinho do lado, como que ele está fazendo, e às vezes com dificuldades e com preocupações até muito mais parecidas com as nossas. Apenas para se ter uma ideia, isso na verdade o que se viu aqui nesse evento é mais um exemplo. No âmbito do processo civil, nós costumamos afirmar que, com uma certa tranquilidade, sobre os poderes de instrução probatória do juiz. E falamos que o juiz tem que ter poder de instrução probatória, aí tem uma discussão até que limite. Nos países da América do Sul, que eles chamam, hispanoparlantes,
há uma enorme controvérsia em relação a isso, a tal ponto que se criaram 2 institutos de direito processual que ideologicamente se racharam com base nessa discussão, se o juiz deve ou não deve ter essa iniciativa probatória. Esse é só um exemplo, na verdade, para mostrar que, às vezes, da necessidade, da importância de prestarmos também atenção, obviamente, sem abrir mão das experiências europeias, da experiência norte-americana, também abrir os olhos para a experiência, para as dificuldades e para as inovações que os nossos vizinhos têm no âmbito jurídico, e a arbitragem, como mostraram as 2 exposições hoje, não é exceção. Eu chamo a atenção aqui para o seguinte fato. Me parece a arbitragem, eu costumo comparar a arbitragem, a desenvolvimento da arbitragem no Brasil, a um voo. Um voo em que nós decolamos, esse avião decolou nos anos 90 com a nossa atual lei de arbitragem, Lei 9.307 de 96. E nessa decolagem, nós tivemos que estabelecer bases fundamentais, tivemos que lutar por elas, vamos dizer assim. A primeira luta que se cogita, mais fundamental, é a da própria constitucionalidade da lei de arbitragem, e tivemos que lutar também por outras questões que são básicas na arbitragem, como, por exemplo, o efeito vinculante da cláusula compromissória cheia, independentemente da celebração de um compromisso, é um grande exemplo. E essa comparação com um voo eu faço não é por acaso. Hoje eu diria que nós já estamos atingindo velocidade de cruzeiro. Então chegamos a um segundo momento, após o desenvolvimento inicial da arbitragem, que é a consolidação das experiências acumuladas e a busca por novas áreas, ou, traduzindo em termos que mais se amoldam ao título do evento, há uma ampliação da esfera de arbitrabilidade objetiva, que nada mais é do que discutir as áreas e as possibilidades em que se pode suscitar a arbitragem. Eu, aliás, faço essa breve explicação porque um amigo meu viu o folder do evento e falou: poxa, muito legal o tema que você vai falar, achei muito interessante, mas só tem uma dúvida. Tá, qual é? O que é esse negócio de arbitrabilidade aqui que eu não entendi? Então, só para, enfim, colocarmos premissas comuns nisso, o desenvolvimento da arbitragem ele se dá muito pela ampliação da arbitrabilidade objetiva. E a comparação que eu fiz com o voo é porque, de vez em quando, a gente também enfrenta algumas turbulências, alguma decisão judicial que acaba entrando no mérito da arbitragem, mas, evidentemente, isso não afasta o fato que a arbitragem se desenvolveu consideravelmente. O que eu gostaria também de chamar a atenção é para a variedade de áreas no direito peruano que eles já estão explorando a arbitragem e que nós ainda estamos caminhando, dando os primeiros passos. O que me chamou a atenção, por exemplo, foi a ideia da arbitragem popular, ou seja, uma tentativa de se disponibilizar a arbitragem para além daqueles casos que são envolvendo controvérsias de maior valor, que, como se sabe, a grande dificuldade desses casos é principalmente em relação à remuneração dos árbitros. Porque se você submete esses casos de menor expressão ao Poder Judiciário, o juiz ele já é pago pelo Estado. Mas na arbitragem você vai ter um árbitro privado e você tem essa primeira dificuldade, como fazer esse equilíbrio de custo e benefício. Então, me pareceu muito interessante essa tentativa, essa busca, por se, vamos dizer assim, democratizar o exercício da arbitragem. Um segundo ponto que também me chamou a atenção foi a arbitragem ambiental. Isso chama a atenção porque a primeira coisa que se vem à mente quando se fala em direito ambiental, associa-se direito ambiental a interesses coletivos, interesses difusos, e por via de consequência se associa a ideia de indisponibilidade. Ora, como o artigo 1º da Lei de Arbitragem limita a
as controvérsias aos interesses patrimoniais disponíveis, isso causa uma certa perplexidade do ponto de vista do direito brasileiro. Como haver uma arbitragem em matéria ambiental? Na verdade, mesmo dentro do direito ambiental, e aqui eu chamo a atenção, há sim uma esfera, vamos dizer assim, de relativa disponibilidade. É nessa esfera que pode se desenvolver uma arbitragem em matéria ambiental que seria, talvez, de maior utilidade, porque é uma área do direito que demanda grande especialização. E eu dou 3 exemplos, 3 aspectos aqui em que se poderia desenvolver uma arbitragem ambiental. A primeira delas é aquilo que eu chamaria de uma falsa questão ambiental, em que, por exemplo, mais de uma empresa é eventualmente condenada por uma contaminação, por uma poluição, há uma condenação solidária, e aí há uma discussão entre essas empresas em um segundo momento para repartir essa responsabilidade. É uma falsa questão ambiental, porque na verdade a questão ambiental ela foi decidida no momento prévio, quando houve a responsabilidade solidária. Mas nesse segundo momento em que há uma discussão estritamente patrimonial, de discussão de repartição dessa responsabilidade dentro da solidariedade, aí eu vejo que não haveria problema para a arbitragem. Um segundo aspecto que me chama a atenção da possibilidade de arbitragem em matéria ambiental é nos limites em que se pode celebrar um termo de ajustamento de conduta, um TAC. A Lei de Ação Civil Pública ela permite a celebração de um termo, um compromisso de ajustamento de conduta para dispor sobre o tempo e o modo de cumprimento das obrigações. Então, se há essa possibilidade de uma relativa transição dentro dessa margem, me parece também que não haveria dificuldade, embora, lógico, essa discussão necessite ser aprofundada entre nós, mas me parece que há essa efetiva possibilidade de arbitragem dentro dessa questão. E um terceiro aspecto, me parece ainda dentro do direito ambiental, ocorre quando, eventualmente, há uma condenação por alguma contaminação, uma poluição e uma aplicação de uma multa. Essa multa é uma repercussão patrimonial do dano ambiental, ou seja, obviamente a arbitragem não poderia decidir de que forma o meio ambiente poderia ser restaurado, mas a partir do momento em que essa contaminação, essa poluição seja uma aplicação de uma multa, me parece possível cogitar de uma arbitragem dentro dessa esfera. Na verdade, guardadas as devidas proporções, ocorre fenômeno semelhante dentro daquilo que costuma se chamar dos direitos da personalidade. Obviamente, os direitos da personalidade, pelo menos em princípio, em regra, eles são indisponíveis. Ninguém pode abrir mão do direito à vida, do direito à honra, mas se houver uma lesão a um direito da personalidade e uma consequente indenização por danos morais, não me parece haver impedimento a que haja uma arbitragem sobre essa repercussão patrimonial. Me parece que no direito ambiental, quando há a aplicação dessa multa, me parece que há um efeito semelhante. Exatamente, um reflexo patrimonial decorrente dessa questão. No fundo, no direito do trabalho, como a palestra da ministra Ellen pôde abordar, também ocorre isso. O trabalhador ele não pode abrir mão de um direito a um ambiente de trabalho equilibrado, não pode abrir mão do equipamento de proteção individual, mas se depois, em um segundo momento, ele sofreu algum dano por causa disso, não me parece haver impedimento, há uma consequência patrimonial disso, haver essa possibilidade de submissão aos árbitros. E aqui eu quero compartilhar uma experiência
que eu já tive a oportunidade de falar sobre a arbitragem dos dissídios individuais no direito do trabalho em um evento de direito do trabalho. No direito do trabalho, há uma resistência considerável à arbitragem. Tanto que, para se ter uma ideia, em termos de pesquisa jurisprudencial no Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho é formado por 8 turmas. E dessas 8 turmas, 7 delas têm jurisprudência firmada contra a arbitragem individual. Apenas uma turma tem precedentes favoráveis. E a experiência que eu queria compartilhar é que, quando eu defendi a possibilidade, dentro de determinados limites, de submissão da arbitragem de dissídios individuais, principalmente quando houvesse a celebração da convenção de arbitragem após o encerramento do vínculo de trabalho, porque com o encerramento desaparece, ou pelo menos se enfraquece muito, aquela relação de dependência, de vulnerabilidade do empregado em relação ao seu empregador. Devo dizer que a reação da plateia ao que eu falava foi algo, vamos dizer assim, singular. Traduzindo em termos, acho que eles queriam comer o meu fígado. Mas, enfim, isso não foi suficiente para que eu mudasse a minha compreensão, mas o fato é que essa discussão sobre arbitrabilidade objetiva, essa discussão sobre novas possibilidades para a arbitragem, isso é muito importante. Porque uma das grandes críticas que se faz à arbitragem é o fato de que ela permanece uma esfera muito restrita. Claro que a arbitragem nunca se propôs a resolver os males do poder judiciário brasileiro. Lógico que os males do poder judiciário brasileiro passam por outras questões que não estão dentro da arbitragem. Essa excessiva litigiosidade que nós vivemos em nossa sociedade, ela decorre de causas que antecedem ao próprio processo jurisdicional. Eu chamo aqui a atenção que como que a gente está imerso nessa cultura do litígio. Uma das campanhas que se fez para promover o direito do consumidor não é consumidor esclarecido, não é consumidor... ela se chama consumidor vencedor. Se é um consumidor vencedor, eu devo pressupor que há alguém derrotado nessa história. E se há alguém derrotado é porque houve um litígio, ou seja, busca-se resolver o problema depois. E essa questão, obviamente, nos leva a uma situação em que hoje nós temos um poder judiciário, como foi apurado já em recente pesquisa, um processo para cada 2 habitantes no Brasil. O que, obviamente, acarreta o congestionamento da máquina judiciária e a morosidade na resolução dos litígios. A arbitragem nunca se propôs a resolver isso. Mas qual é o papel que desempenha a arbitragem? Em primeiro lugar, ela retira do Poder Judiciário aquelas causas para as quais o Poder Judiciário não poderia resolver a contento. E não poderia resolver a contento, seja por conta da própria morosidade, seja por conta da publicidade dos atos processuais, seja por conta da necessária especialidade que somente um árbitro poderia proporcionar em relação àquele caso. Agora, o fato da arbitragem ter se desenvolvido, ela se desenvolveu no Brasil e em muitos outros países, em termos de contratos civis e empresariais, contratos paritários, isso não significa que ela não possa ir além, que ela não possa explorar outras esferas sem desnaturar a sua essência. Então, me parece que a grande síntese desse evento essa, na verdade, é a possibilidade de nós discutirmos outros limites, outras perspectivas para a arbitragem. Inclusive, uma outra possibilidade que foi aventada também na palestra da ministra Ellen Grace foi, obviamente, não implementada nesse momento de consolidação das conquistas, porque poderia colocar em risco todo o projeto de lei, por exemplo, a arbitragem em matéria tributária, que já há um precedente sobre isso, por exemplo, em Portugal.
Aqui nós estamos, vamos dizer assim, começando essa discussão. Um outro exemplo de arbitragem que eu vislumbro é a arbitragem por exemplo, no âmbito de uma recuperação judicial, no âmbito de um plano de recuperação judicial, para resolver controvérsias entre os credores daquela empresa submetida à recuperação. É uma outra possibilidade, até que limite, é algo que nós precisamos discutir. Enfim, me parece que essa troca de experiências é algo muito positivo e agradeço uma vez mais aos professores Roger Vidal e Juan Miguel por terem se disponibilizado a virem até aqui ao Instituto de Advogados do Brasileiro para compartilhar suas experiências de seus países e nos mostrar o quanto é importante esse diálogo e o quanto, na verdade, não estamos próximos apenas geograficamente. Estamos próximos em outros planos, inclusive no âmbito da arbitragem. Muito obrigado a todos. André Roque nos brindou com um final excelente, uma exposição realmente consistente sobre o que discutimos hoje aqui no evento. O propósito desse evento é muito mais resgatar justamente essa experiência na arbitragem. Na verdade, o Brasil tem história na arbitragem. Em 1821, a arbitragem era prevista na nossa Constituição, e antes da nossa Constituição, com o Brasil independente, as ordenações já se aplicavam aqui com previsão de arbitragem. Inclusive, a nossa divisão territorial, o Tratado das Tordesilhas, foi decidido pelo Papa Borgia, que favoreceu, inclusive, a Espanha. Mas isso é o lado ruim da história. Mas Papa Borgia decidiu a arbitragem entre Portugal e Espanha para a divisão das terras brasileiras. Então, nós precisamos resgatar essa cultura que já era nossa. Quando nossos colegas, no século XIX, sentavam e discutiam direito aqui no nosso IAB, vigorava uma Constituição na qual a arbitragem era prevista, e no Código Comercial, inclusive para direito societário, havia disposições expressas que determinados litígios societários só poderiam ser dirimidos através da arbitragem. Então, esse é muito mais um trabalho de resgate da nossa arbitragem do que de propriamente crescimento de um instituto novo. É um trabalho de resgate. E, para nossa satisfação, hoje nós tivemos a informação aqui que no Peru, nosso país irmão, a matéria já está realmente mais à frente e, inclusive, com figuras muito interessantes, como a arbitragem popular. Por que não arbitragem entre seguradoras e segurados? Por que não matérias de juizado especial, que hoje os próprios juizados já estão com dificuldades de dar conta do material? Será que o Estado não poderia fornecer uma estrutura para arbitragem de pequenas causas, para mediações? Agora nós vamos ter a lei de mediação. Enfim, arbitragem regulatória, será que as questões entre as agências reguladoras e as concessionárias e autorizatárias também não poderiam ser dirimidas com muita rapidez e eficiência na arbitragem? Enfim, é um assunto que certamente vai demandar muito debate aqui no nosso IAB. Eu gostaria também de anunciar que em agosto nós teremos um evento de arbitragem no direito societário. O professor Nelson Iziric já confirmou a sua participação. Nós vamos oportunamente fazer a comunicação ao público. E, para finalizar o evento, eu vou passar a palavra ao nosso presidente em exercício, não antes de agradecer imensamente a nossa diretora de eventos por essa primeira realização da nossa administração, e a todos os senhores por nos honrarmos com o seu comparecimento. Vou passar a palavra para o nosso presidente. Muito bem. Então, nós tivemos hoje uma noite radiante, principalmente quando nós tivemos conhecimento do que se passa no país de nossos irmãos. E a gente reflete aquele nosso velho
complexo de vira-lata que falava o Nelson Rodrigues. A gente olha para a Europa, para os colonizadores da Europa, Estados Unidos, mas não vemos ao lado os nossos colegas de países colonizados como nós, que estão muito mais à frente, muito mais à frente. Nós estamos discutindo coisas aqui, estamos numa barreira nessa questão de arbitragem estatal em serviço público, que eles já ultrapassaram há muito tempo, com facilidade. Nós estamos discutindo aqui se pode, se não pode, e estamos quebrando um gelo aqui, um iceberg muito duro, para fazer essa passagem, onde eles já estão, já ultrapassado, eles é história. Então isso para nós é muito interessante, é muito importante que a gente tenha conhecimento, e justamente aqui ao nosso lado. Então eu acho inclusive que nós devemos até estreitar cada vez mais esse tipo de relação entre os nossos países, as nossas experiências, trocarmos experiência. Então, para nós, isso foi excepcional. Eu estou me sentindo muito bem com essas palestras. Eu acho que todos nós aqui aproveitamos muito. Queremos agradecer muito a vocês de terem se disposto a vir aqui, também ao nosso colega. Queremos, então, entregar aqui um certificado de participação. Nosso contrato aqui. Vamos. Faz a cena. Vamos entregar um logo os dois? Muito bem. Muito obrigado. Aqui. E aqui é o nosso Patrício, mas não menos brilhante. E aqui eu vou passar da nossa diretora de arbitragem o seu certificado de mais essa participação brilhante aqui nesse. Está encerrada a sessão.